Obrigada pelo convite, fico feliz em estar conhecendo pessoas diferentes e o que eu vou falar, assim, eu vou estar colocando algumas das coisas que eu penso, algumas reflexões que eu faço a respeito dessas transformações sociais que estão acontecendo agora e que foram grandemente aceleradas pelo Covid, segundo a minha percepção. Então, para contextualizar um pouco isso, assim, então o que eu queria falar é sobre o cérebro, quer dizer, como é que o nosso cérebro se transforma e, consequentemente, como é que acontece uma transformação no nosso comportamento, nas nossas reações, na nossa afetividade, mas também nas nossas habilidades cognitivas. E como essas transformações que acontecem vão mudando o homem dentro da sua espécie, quer dizer, a gente permanece o mesmo animal da mesma espécie, talvez a partir de algum momento não mais, mas enfim, só que nós vamos perdendo algumas habilidades e adquirindo outras. Então, como é um espaço multidisciplinar, primeiro eu queria contextualizar um pouco isso do ponto de vista biológico. Quando se pensa em evolução, todo mundo pensa no Charles Darwin, né, que postulou no século XIX, a partir das suas observações nas Ilhas Galápagos e tal, que as espécies vão se adaptando, elas vão se modificando de acordo com as pressões exercidas pelo ambiente, de forma a sobreviverem as espécies mais adaptadas, ou aquelas com as características que permitem melhor adaptação. Isso foi uma observação do século XIX. Depois, no século XX, ficou claro o substrato biológico disso, quer dizer, como é que isso acontece. Então, postulou-se ou ficou evidente que isso aconteceria através de mudanças genéticas. Quer dizer, eu tenho mudanças genéticas, só que aí é o seguinte, as mudanças genéticas, elas não se dão com um propósito da natureza, como se a natureza tivesse um propósito de falar, vou promover uma mudança genética que deixe a pessoa assim ou assado, porque isso será melhor, mais bem adaptável a esse ambiente. Na realidade, as mudanças genéticas acontecem por acaso, só que no acaso, acabou acontecendo uma mudança que tornou aquela espécie, aquele grupo dentro daquela espécie mais adaptável e aquele grupo se reproduz mais e sobrevive mais, etc. Tudo isso é uma coisa que a gente já sabe e surge, então, o que se chama de nova síntese, que seria a união desses dois. Quer dizer, por um lado, essa ideia de Darwin de que, ao longo dos anos, talvez milhões de anos, as variantes mais adaptadas prevalecem e depois o substrato disso, quer dizer, eles prevalecem. Onde é que ocorre essa mudança? A mudança ocorre através dos genes. Só que o problema dessa teoria, que é uma teoria ainda prevalente, é que, na realidade, isso não explica tão bem a velocidade das mudanças que estão acontecendo. Então, como as mudanças genéticas só ocorrem por acaso, e a maioria delas consistem em mutações deletérias, então, se eu tiver 10 mil mutações, 9.999 mutações vão ser deletérias, vão ser indivíduos que vão ter menos chance de sobrevivência. De 1 para 10 mil, que forneceria uma chance maior de sobrevivência, até esse grupo se diferenciar quantitativamente, quer dizer, aquele grupo começou a se reproduzir mais, a sobreviver mais, a ter uma expectativa de vida maior, tarará, isso tudo seriam mudanças muito lentas, supondo que o ambiente permaneça o mesmo, que você permaneça ao redor dos séculos e milênios, tendo as mesmas pressões ambientais que favorecem aquele grupo, para que depois de milênios, então, aquele grupo com aquelas características mais adaptáveis acabou prevalecendo. Então, isso não é muito compatível com as observações que a gente tem de mudanças tão grandes. Então, o que eu quero falar é sobre isso, quer dizer, as mudanças que nós vivemos, e que principalmente se eu parar para pensar, a ideia que a gente tem assim, é que, vamos supor, vamos pensar na Europa, do início da Idade Média, né, século V, até o século XVIII, se eu morasse num vilarejo no interior da França, eu acho que minha vida foi mais ou menos igual no decorrer desses séculos. Eu plantava vinho,
colhia o vinho, ia vender no mercado, a casa era a casa de séculos, e, enfim, as pressões ambientais e as formas de vida, as habilidades que eu tinha que ter para sobreviver naquele ambiente, habilidades físicas, habilidades cognitivas, habilidades sociais, afetivas, elas mais ou menos, a impressão grosseira que a gente tem é que elas permaneceram mais ou menos iguais, principalmente se eu comparar com a mudança enorme que aconteceu depois com a Revolução Industrial, a urbanização, e agora que é o que a gente vive, que é esse tempo de transportes, né? Quer dizer, essa revolução nos meios de transporte e principalmente agora a revolução na multimídia, que é o que está possibilitando, por exemplo, esse encontro aqui. O que eu queria falar é que, então, a pressão ambiental, por exemplo, se eu tivesse uma mutação que favoreceu uma determinada adaptação a um ambiente do século XVII, essa mesma mutação já não tem, essa habilidade já não tem mais muito a ver com as habilidades necessárias para sobreviver agora nesse ambiente do século XXI. Ou seja, eu quero dizer que as mudanças estão acontecendo numa velocidade muito rápida e de forma que a pressão ambiental, quer dizer, aquilo que passa a ser, aquele comportamento que passa a ser o mais adaptável, agora, ele já não é mais o mais adaptável daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos, e parece que está ficando até mais, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos já não é mais. As mudanças estão sendo cada vez, elas estão acontecendo de uma forma também cada vez mais acelerada. Então, aparece na neurobiologia foram feitas outras descobertas que permitiram a postulação de novos mecanismos de adaptação do nosso cérebro a essas pressões que mudam o tempo todo, que é a epigenética. Então, eu tenho um artigo que eu escrevi com o professor Ziff, eu quero aqui até aproveitar a oportunidade para agradecê-lo. Ele foi uma pessoa com quem eu estudei muito esse assunto, assim, no sentido de ler, de discutir, de passar horas e horas conversando sobre isso. Então, a epigenética, ela consiste no seguinte: eu não dependo mais da mutação de um gene, mutação esta que é rara, que é acidental, aleatória e muitas vezes deletéria. Na realidade, a adaptação pode acontecer através da epigenética, que consiste em não mudar a sequência das bases do DNA, quer dizer, o código, o conteúdo do código, de como ele está sendo estruturado, mas o que eu mudo, eu insiro marks, quer dizer, marcadores, que seriam, na realidade, proteínas que mudam a configuração desse DNA. É como se eu imaginasse assim, que o DNA é um novelo de lã, que eu posso deixar esse novelo mais aberto, então ele fica mais exposto a ser lido e a ser expresso, como eu posso deixar esse novelo todo escondidinho, todo emaranhado, e aí mesmo tendo o mesmo conteúdo, o mesmo código, aquele código não vai ser lido. Então, as mudanças epigenéticas são mudanças na configuração espacial do DNA que aumentam ou reduzem a probabilidade de expressão daquele gene. Esses são mecanismos de adaptação que acontecem o tempo todo, então é o tempo todo, durante toda a vida, de uma forma muito mais dinâmica, no sentido de estar o tempo todo respondendo às mudanças do meio, e que são transmitidos para outra geração. Esse é um assunto novo, ele é um assunto porque ele ainda não está totalmente esclarecido, como é que as mudanças de experiências de vida que eu passei, as experiências de trauma, as experiências de fome, de deprivação, ou, trazendo para a questão do Covid, a estimulação cognitiva que eu estou tendo, como é que eu passo isso também para os meus filhos? Mas, de fato, essas experiências que eu tenho vão influenciar também os meus genes, não só os meus genes somáticos, das minhas células somáticas, mas também dos meus gametas. Então, o que eu queria falar nesses tempos de Covid, juntando, então, todo esse comentário que eu estou fazendo sobre neurobiologia, sobre epigenética, juntando com a questão do Covid. O que eu vejo é assim, a gente já estava passando por uma revolução, que eu vou chamar de revolução multimediática, essa coisa de se comunicar pela internet, de educação à distância, reuniões à distância, videoconferência, e-mail, Facebook, a gente já estava nessa vida. Mas com o Covid, o que aconteceu? Nós fomos obrigados, em massa, a nos adaptarmos a isso. Então, as formas de trabalho, a questão do home office, a questão do trabalho através de videoconferência, a questão do estudo, do aprendizado e a questão da socialização.
A pergunta que eu faço para o grupo é assim: quais são as habilidades que agora passam a ser demandadas e, por isso, estimuladas, fomentadas, são habilidades que eu tenho que adquirir. Por exemplo, habilidades técnicas, mas eu penso também em habilidades de processamento espacial. Quando eu penso nos adolescentes que usam videogame, eu vejo, por exemplo, com meu filho, a velocidade com que ele responde, né? E o processamento espacial que ele tem. Talvez habilidades viso-construtivas. E quais são as habilidades que nós estamos perdendo? Eu suponho que tudo isso esteja causando modificações epigenéticas que estão preparando o nosso cérebro para se tornar um cérebro diferente. Então, eu acho que o cérebro dos meus filhos, netos, bisnetos, ele vai ter habilidades totalmente diferentes do que as habilidades que eu tenho. Um exemplo bem banal, mas que é pessoal meu, eu me lembro que nos anos 90, eu ainda escrevia longas cartas. Eu escrevia longas cartas, cartas de 10 páginas, 12 páginas. Eu inseria poesias nessas cartas. E eu esperava, a carta demorava 10 dias para chegar até a pessoa, e eu esperava que essa pessoa iria ler. E me devolvia, a pessoa me devolvia também uma outra carta de 10, 12 páginas. Hoje é quase impossível você imaginar um jovem se comunicando dessa forma. Eu digo que a questão também da concentração, no sentido de concentração duradoura, em um estímulo mais monótono, que é, no caso, o estímulo da leitura. Então, por exemplo, as habilidades de leitura, principalmente de leitura de um texto longo, eu acho que, com certeza, não saberia citar aqui nenhum estudo, mas elas decaíram, né? Tem uma observação também, as revistas, por exemplo, dos anos 60, como eu comentei, eu morei na Alemanha, nos anos 60, tem uma revista lá que é muito bem conceituada, que se chama Spiegel, que é espelho, Der Spiegel, o espelho. E eles comparam que, por exemplo, nos anos 50, 60, essa revista tinha uma reportagem sobre um determinado assunto, era uma reportagem de, não sei, 8, 10 páginas, era um ensaio sobre aquele assunto. Hoje, um assunto pode ocupar no máximo 2 páginas. Você precisa resumir, você precisa condensar, porque senão o público, você não espera mais que o público consiga dar conta disso. Às vezes eu assisto também entrevistas antigas que intelectuais deram nos anos 50, 60, ou também discursos políticos na Câmara dos Deputados, lá na Alemanha, e o nível, o refinamento intelectual, tanto em termos de palavras, mas também a duração do discurso, era maior. Então, houve, na minha percepção, houve um empobrecimento intelectual nesse sentido, empobrecimento retórico, linguístico e de capacidade, talvez até de abstração. Por outro lado, como eu falei, houve essas habilidades provavelmente visoespaciais, técnicas, talvez uma habilidade maior de síntese, de chegar diretamente ao ponto, né? Sintetizar também é uma coisa importante. Eu não quero entrar com uma visão pessimista, eu acho assim, a tecnologia existe, o Covid acelerou todo esse processo, isso causa mudanças epigenéticas que vai nos levar nas próximas gerações a habilidades cognitivas, afetivas, que vão ser diferentes das habilidades que nós temos hoje. Eu queria finalizar dizendo assim, como nós não somos um elemento passivo nessa história, por exemplo, voltando à comparação com Darwin, quando ele dizia que as espécies mais adaptáveis eram as que sobreviviam, você tinha o seguinte, você tinha um mundo que exercia uma pressão e aquela espécie ou ela iria se adaptar ou ela morria a longo prazo. Nós não estamos assim, nós é que criamos o ambiente. Então, não é uma pressão atmosférica no sentido de ser uma mudança climática ou uma mudança como nos dinossauros, que caiu um meteoro, os dinossauros morreram, sei lá o quê. Não, nós criamos toda essa mudança. Então, nós somos agora, no século XXI, capazes de refletir sobre esse assunto. E se eu sei que está existindo uma mudança completa no estilo de vida e que essa mudança demanda novas habilidades, ao mesmo tempo que provavelmente atrofia outras, eu acho que cabe aqui a reflexão
quais são essas demandas que estão sendo impulsionadas, e que bom que isso está acontecendo, e quais são aquelas que correm o risco de serem atrofiadas. Por exemplo, eu falei da capacidade de concentração, retórica, abstração, mas também as habilidades, as capacidades afetivas, é uma coisa que tem gerado muita discussão, essa questão do isolamento, de você não ter contato corpo a corpo, olho a olho, me faz pensar, talvez não tenha nada a ver, mas a gente sabe que está tendo um aumento muito grande de crianças com autismo, isso não tem a ver com o Covid, nem com a pandemia, mas talvez a nossa forma de vida, não que ela esteja gerando o autismo, mas talvez ela propicie esse tipo de traço de menos contato, menos necessidade, porque se eu sou desde criança, se eu sou criada diante de um computador, diante de um celular, e eu fui do jardim de infância, era online, e a minha criação foi dentro do, não sei, do apartamento ou da casa, enfim, eu não tenho essa mesma necessidade, porque a época em onde o meu cérebro estava se formando, se adaptando, e havia essa janela onde estava tudo aberto para eu receber essa afetividade, o meu cérebro estava procurando aquilo e ele não recebeu, eu criei outros mecanismos de adaptação de viver sem isso. Isso também através de mudanças epigenéticas. Então, talvez a gente esteja perdendo habilidades sociais e afetivas, como, não sei, leitura de expressão facial, a necessidade mesmo do contato corpo a corpo. A gente cria pessoas, futuras gerações, que não querem, preferem não estar junto de outras. Ou a capacidade de solucionar problemas sociais. Por exemplo, eu perco a minha habilidade, se eu trabalho em equipe e trabalho numa mesma sala com outras 5, 6, 8 pessoas, eu tenho que ter uma habilidade social ali, que eu desenvolvo, né? Como é que eu vou falar bom dia, boa tarde, como é que eu vou embora, que eu não posso fazer muito barulho para não incomodar, também não vou ficar comendo de boca aberta para não incomodar o outro, ou eu vou pedir por favor, obrigada. Eu desenvolvo habilidades para conviver com aquelas pessoas durante 8 horas naquele ambiente. Agora, se eu sempre trabalho online, de repente eu não desenvolvo isso, eu perco isso, eu não consigo mais fazer essa leitura do que o outro pode estar sentindo ou de como eu posso o estar incomodando. O meu convite é refletir sobre isso de uma forma mais diferenciada, de uma forma mais aprofundada, e como nós somos atores dessas transformações, nós podemos direcioná-las também. Então, eu posso direcionar e dosar essa questão das tarefas online e até que ponto a socialização é imprescindível, até que ponto o contato corpo a corpo é imprescindível, o que eu posso ganhar dessas, quais são as habilidades e quais são as novas possibilidades que esses recursos nos abrem, e, ao mesmo tempo, quais são os perigos, o que pode ser evitado ou contrabalançado, não é? Então, que alternativas eu tenho para fazer com que a gente não perca as coisas que nós acreditamos que não deveriam ser perdidas na nossa espécie, no nosso cérebro. É isso, obrigada.